Olá a todos. Existe um provérbio que diz que a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. E estas palavras, esta pequena e simples frase é algo que eu tenho dado muita importância nos últimos tempos. Principalmente perante tudo aquilo que nós estamos a viver. Não é que as palavras não sejam necessárias, elas são essenciais. Mas há momentos, e este é um dos que isso é essencial, o silêncio, o nosso silêncio, é crucial. Esta, esta expressão hoje para mim faz muito sentido a partir do momento em que nós, nos últimos anos, temos vivido uma enorme carência do ponto de vista de trabalho global de elemento ar. E o elemento ar é o elemento do pensamento, é o elemento da comunicação, é o elemento da palavra, no fundo. A palavra como uma manifestação do nosso espírito, como uma manifestação do nosso ser. E nós perdemos essa percepção, perdemos a noção de que a palavra, a comunicação, é uma manifestação do nosso espírito. Perdemos essa noção no momento em que nos desconectamos da própria vivência espiritual enquanto sociedade, enquanto humanidade. Perdemos essa noção quando deixamos de ter uma vivência mais ritualística, digamos assim, no sentido em darmos a importância a determinadas questões. Não significa que tenhamos que voltar a esses tempos, não é uma questão disso. Mas a verdade é que precisamos de reaprender o poder da palavra e também o poder do espaço que existe entre as palavras. E esse espaço é o silêncio, no fundo. E é muito importante, este pensamento, porque, no fundo, como eu estava a dizer, nos últimos anos nós vivemos uma grande carência de elemento ar. Mas este ano nós vamos voltar a trabalhar ativamente e de uma forma até bastante poderosa o elemento ar. E ao trabalharmos o elemento ar, nós precisamos de repensar, requalificar, revisionar de alguma maneira tudo o que tem a ver com a forma como utilizamos a palavra, como utilizamos a nossa comunicação, a forma como nós verbalizamos aquilo que são os nossos pensamentos. Ao longo de muito tempo, de séculos, nós passamos por uma sociedade muito baseada na mente, muito cartesiana. E isso fez e faz com que nós tenhamos perdido um bocadinho daquilo que é o espírito do silêncio, do nosso próprio silêncio. Existe uma diferença, e esta reflexão para mim é muito nesse sentido. Existe uma grande diferença entre aquilo que é um silêncio passivo e aquilo que é um silêncio ativo. Um silêncio passivo é um olhar para uma situação e ignorá-la, e fechar em mim e não fazer nada com ela. E não fazer nada para a modificar, não fazer nada para a potenciar, se for caso disso, simplesmente ignorá-la. Um silêncio ativo é uma palavra de ordem, porque um silêncio bem trabalhado é uma pausa que de alguma forma tem ou manifesta e pode materializar-se em alguma coisa. O pensamento é tão importante quanto a palavra, mas a palavra é uma materialização, é uma manifestação do pensamento. Se o meu pensamento não estiver devidamente orientado, se ele não estiver estruturado, se ele não for consciente, a minha palavra vai ser uma seta lançada de uma forma completamente anárquica. E isso gera muitos problemas, gera mais problemas do que soluções. Uma das coisas que nós temos visto, por exemplo, é que a nossa mente, e basta olhar para as últimas semanas, para os últimos dias, na realidade, a nossa mente não está a ser trabalhada. E não está a ser trabalhada há décadas. Quando nós vemos determinadas situações que estão a acontecer, por pura ignorância, por pura falta de estudo, a dificuldade, por exemplo, que os miúdos hoje em dia têm de ler um livro, de que nós próprios hoje em dia temos de ler livros, de enriquecer a nossa mente, de nos esclarecermos, mostra o quão difícil é nós estarmos connosco. E basta olharmos para estes últimos meses. Nós tivemos essencialmente 2, 3 meses em casa, na prática, ou pelo menos mais confinados, de alguma maneira, e sentimos-nos presos, que é o ridículo. E esta é a palavra correta, é ridículo. Porque nenhum de nós esteve preso. Nós é que continuamos presos às nossas crenças, a um conjunto de coisas às quais nós fomos habituados. E enquanto não mergulhamos dentro dos nossos silêncios, nós não temos acesso à noção, ou não temos percepção concreta do quão nós estamos presos.
Não é o estarmos entre quatro paredes com limitações de horários que são necessárias devido a uma determinada circunstância. E aqui isto é debatível, obviamente, e obviamente que podemos ter aqui várias opiniões de formas diferentes, mas não é isso que nos prende. O que nos prende são determinadas crenças ou a falta de esclarecimento que efetivamente e de consciência que efetivamente nós temos enquanto humanidade. Isso leva-nos a falar muito, a pronunciar-nos demais, mas não dizermos nada de realmente valioso. E as redes sociais hoje em dia, embora sejam das coisas melhores que possam ter acontecido, são também os grandes potenciadores para isto ganhar mais forma. E por vezes, muitas vezes na realidade, é preciso, antes de haver uma manifestação, antes de haver uma manifestação de palavras, não manifestações aí na rua, essas podem existir, mas essas também poderiam muitas vezes ganhar quando os próprios manifestantes lidam com os seus silêncios. O problema é que nós não temos capacidade de lidar com os nossos silêncios e o que nós fazemos é, vamos acumulando coisas. E a mínima oportunidade funciona como uma espécie de um rastilho que de repente incendeia o nosso espírito. E quando nós lidamos com o nosso silêncio, aquilo que vai acontecer, ou quando nós lidamos connosco, para não usar aqui em demasia esta palavra, quando nós lidamos connosco, quando nós olhamos para dentro de nós temos a capacidade de nos ouvir. E o ouvir não é uma coisa mental. Também vamos ouvir essa parcela mental do nosso ser. Mas vamos essencialmente ouvir a parcela emocional, ouvir o fluir do nosso corpo, que podemos chamar de emoções, podemos chamar de sentimentos. E é muito importante ouvirmos essa parcela do nosso ser e juntá-la à parcela que é da nossa mente. Porque é essa junção em concreto, essa simbiose, essa fusão, que vai gerar, que vai criar aquilo que é uma verdadeira consciência. E é a consciência que, no fundo, remete ou nos leva a uma criação efetiva através da palavra. A palavra é extremamente poderosa e uma grande parte dos mitos que existem da nossa criação fundam-se exatamente no uso da palavra para criar. Temos na nossa própria estrutura judaico-cristã, nós temos isso, não é? Portanto, Deus disse que se faça luz. No princípio era o verbo. Portanto, a palavra é a criadora. A palavra é o último estágio antes da materialização. E, portanto, quando nós pronunciamos alguma coisa, quando nós trazemos cá para fora as nossas palavras, se elas não estiverem imbuídas de consciência, se elas não estiverem imbuídas de amor, de coração, de sentimento, de emoção, o que elas vão criar é algo árido, é algo seco, é algo contundente. Às vezes são farpas, na realidade. Então nós precisamos de aprender a ouvir o nosso coração e a viver no nosso silêncio para descobrirmos quem nós somos e assim também podemos criar a nossa própria realidade com muito maior consciência. O tempo que nós estamos a viver é um tempo que pede esse olhar para dentro. E eu já disse isto mais do que uma vez, até mesmo nestes vídeos que tenho feito, tenho trazido muito essa questão, quando nós não olhamos para nós, não olhamos para dentro de nós, não mergulhamos no nosso ser e nos conhecemos, há uma parcela de nós que começa a ficar muito agitada. E essa parcela, mediante tudo aquilo que nós temos vivido nestes últimos tempos, começa a fazer faísca e começa a gritar por dentro. E o que ela grita não é propriamente coisas bonitas. Na realidade são os nossos medos, são os nossos padrões, são os nossos pânicos, são as nossas fobias, são as nossas destruturações pessoais, as nossas destruturações familiares que vêm todas ao de cima. Então é preciso, e este tempo pede-nos isso, e veja-se o mundo como ele está neste momento, que para além de uma pandemia temos vários focos de manifestações, de revoltas, de descontentamento, que são, na verdade, o reflexo de um retirar do nosso próprio poder e que foi feito exatamente por um silêncio negativo. Hoje, e ainda há pouco tempo via isto, começa-se a sentir o peso das ditaduras, o peso do fascismo, de todo um lado autoritário que tem uma tendência para surgir, tal como aconteceu há algumas dezenas de anos.
há praticamente um século, e que só surge exatamente porque aqueles que pertencem ao sistema se colocam num silêncio. E nas nossas vidas nós vivemos exatamente a mesma coisa. E só aqui um bocadinho atrás, aqueles que pertencem ao sistema colocam-se no silêncio e abstêm-se de tomar decisões. Colocam as suas decisões nas mãos de outros. O mesmo se passa nas nossas vidas. A diferença é que no sistema que nós próprios somos, este silêncio vai levar a que nós nos tornemos vítimas de alguma coisa e vamos desembocar, vamos desenliar um padrão de vítima da nossa própria vida e tornamos vítimas de nós próprios. Porque nos esquecemos do poder que algumas palavras e que algumas expressões do nosso ser têm, que só podem ser verdadeiramente sentidas quando elas são trabalhadas através do coração. Uma das coisas que nós temos e que eu muitas vezes digo nos últimos anos, e até para mim mesmo, é o aprender a dizer não, por exemplo, ou aprender a colocar um limite, ou aprender a dizer é isto que eu quero, porque eu senti, porque é este o caminho, porque é isto que eu preciso para mim. E isto é difícil porque muitas vezes implica colocar um limite ao outro, colocar uma barreira. E isso implica muitas vezes usar do meu poder. E a palavra tem poder, ok? E assim como o silêncio tem um enorme poder. E aquilo que eu sinto que, e para terminar, aquilo que eu sinto que é um dos grandes desafios destes tempos, é exatamente sermos capazes de dar tanta importância aos nossos silêncios quanto damos às nossas palavras. Se calhar até mais. Exatamente para termos a consciência de que quando nós nos ouvimos, quando nós mergulhamos dentro de nós, aquilo que manifestamos é verdadeiro. Eu costumo dizer que em relação a uma carta no tarot, que é uma carta de espadas, e espadas têm a ver com ar, que é a carta da verdade, é o as de espadas, é a carta da verdade, a verdade com V grande, a verdade que é a minha verdade. Mas essa verdade não pode ser trabalhada sem haver antes, previamente, um trabalho emocional muito profundo, a compreensão da minha profundidade emocional e daquilo que eu sou enquanto ser emocional. Quando eu trabalho as minhas emoções, eu tenho a capacidade de ouvir esses silêncios sem me sentir vazio. Porque se eu o faço, se eu mergulho dentro de mim, ou se eu mergulho no meu silêncio sem trabalhar as emoções, sem mergulhar no meu coração, eu vou sentir-me vazio, eu vou sentir-me isolado, eu vou sentir-me ostracizado e isso vai fazer com que eu sinta medo. E o medo vai levar a um conjunto de sentimentos, vai levar-me à raiva, vai levar-me ao rancor, vai potenciar todo um lado negativo em mim. Então eu preciso de trabalhar o meu silêncio com amor. Preciso trabalhar o meu silêncio ouvindo aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou e trazendo isso cá para fora, de forma consciente, de forma humana, porque quando assim acontece, esse silêncio transforma-se em palavras, transforma-se em expressões, transforma-se em olhares. E nós conseguimos fazer uma coisa que eu digo muitas vezes que é um dos meus grandes objetivos, que é tocar corações. Mais do que tocar a mente, mais do que incentivar a mente, nós precisamos de aprender a tocar corações. Como dizia o Jung, nós podemos saber todas as técnicas, conhecer tudo, mas quando lidamos com alguém, precisamos ser uma alma a contactar com outra alma. E esse é um dos grandes objetivos deste tempo, é reaprendermos que somos almas e reaprendermos o poder que existe dentro de nós. E era esta a mensagem que eu queria deixar hoje e que saibamos também ouvir um bocadinho a nós mesmos e dar espaço aos nossos silêncios para perceber a melodia que eles muitas vezes nos trazem. Até à próxima.